Quero dar uma boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança em Taubaté. Estamos mais uma vez aqui transmitindo a nossa casa, então não estranhe se porventura alguns barulhos, né? Mas é uma bênção poder, né, cultuar o nosso Deus. Nós vamos começar com a palavra de oração, e vamos cantar um hino e depois vamos para o nosso estudo, né, que está na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos agradecer por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, pelo privilégio que temos de sermos teus filhos, temos a vida eterna em Cristo Jesus. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar neste culto, que nós possamos cultuar ao Senhor, fazendo tudo que é agradável ao Senhor. Por isso pedimos que o Senhor possa nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, preparando-nos o coração para isso, para que possamos realizar a vontade do Senhor em nossas vidas. Ser conosco, ó Pai, na ministração da palavra, que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações como lhe apraz, que tudo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas possa ser levado a efeito pelo Espírito do Senhor em nossas vidas. Ser conosco, ó Pai, nós oramos por isso e somos agradecidos e confiados no nome de Jesus, no nome dele oramos. Amém. Tem um versículo em Romanos 8:37, diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Mais que vencedores, por quem nos tanto amou, Jesus que nos habita, é o grande vencedor. Ele está conosco, apesar da agressão. Contra nós quem pode? É Jesus o capitão. Pois venceremos sem temor, mãos à batalha já. Eis que eu convosco estou, até o fim chegar. Mais que vencedores, por quem nos tanto amou, Jesus que nos habita, é o grande vencedor. Jesus que nos habita é o grande vencedor. Nós somos vencedores na batalha porque Jesus está conosco, nos dando vitória a cada dia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, né? Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui. Nós estamos estudando aqui como viver para Cristo em um mundo de ilusões, né? E hoje o nosso tema é cuidado, crente, né? Colossenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 23. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós,
nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Uns barulhos vindo da rua aí, né? Nós estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, e nós vemos que o desejo de Paulo era que os seus irmãos fossem perfeitos, fossem completos em Cristo, fossem maduros, né? Se você olhar o versículo 28 do capítulo 1, diz assim: a que anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Né? E dos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2 aqui de Colossenses, nós encontramos essa verdade aí. Então, quando nós consideramos quais eram as dificuldades daquela igreja e lidamos com elas, nós estamos aí nos preparando e preparando os irmãos em Cristo para que sejam completos, sejam maduros em Cristo. Quando Paulo escrevia essa epístola, houve algumas influências ali na igreja em Colossos, né, que os colocaram em perigo. Nós lemos aqui os versículos 9 até o versículo 23, e há uma série delas aqui. E quando nós considerarmos essas ameaças, ou quando as consideramos, nós vemos também ameaças semelhantes aos cristãos de hoje em dia. Em outras palavras, nós vemos influências sutis, e algumas que não são tão sutis assim, que podem prometer-nos muito, mas no final nos afastar de Cristo. Sabe, quando você nota dos versículos 8 a 10, você veja no primeiro momento que havia o perigo das filosofias e das tradições aí dos homens. Quando você pensa nisso, né, você vê que o perigo com a filosofia, com a tradição, né, dos homens, é que elas enganam você. Ou seja, não cumprem aquilo que podem prometer. Podem até enganar você quanto às verdades a respeito da salvação em Cristo Jesus, né, e acabam tornando aí a nossa adoração e serviço a Deus como adoração e serviço que são vãos, né? E eu vou pedir para você guardar Colossenses, abrir em Mateus 15, tem uma advertência do Senhor Jesus lá, acredito que seja o versículo 9, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 9, deixa eu ver, diz assim: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Sabe, às vezes nós temos que analisar, verificar aquilo que está sendo ensinado para ver se isso é de Deus ou não. Porque pode ser meramente humano, né, ou aquele ensino ali. E quando você olha nessa situação aqui, as pessoas estão fazendo isso através de um engano
vazio, vamos dizer assim, algo que não é evidente, que não é assim tão contrário que as pessoas já rejeitariam de imediato. Agora, muitas operações do nosso inimigo são realizadas através do engano, da decepção. Às vezes as pessoas se decepcionam com isso, com aquilo, acabam se afastando do Senhor, da obra do Senhor, inclusive. E aí, nós vemos que nós estamos enfrentando, né, influências semelhantes hoje. Você vê que hoje nós enfrentamos o ateísmo, que é uma filosofia, a ideia da evolução, que é preconizada nas escolas, nós temos também o humanismo. Então, nós vemos aqui as tradições dos homens aí correndo, né, desenfreadamente em denominações, né? Hoje existem várias por aí. Nós vemos que já temos o catolicismo aí, né, se apresentando como romano, o ortodoxo aí também. Nós temos vários cultos espalhados pelo mundo afora, ou seja, embora essas filosofias e tradições dos homens possam, na visão de alguns, possuir alguma verdade, você vê que é o erro que prevalece nelas, né? Mas agora não adianta misturar um pouco de verdade em meio a muito erro, não adianta nada disso, ou seja, você tem que pregar a verdade, você tem que levantar a verdade, ou seja, a doutrina tem que ser pura, simples, mas pura, né, em Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter em conta que em Jesus Cristo nós encontramos todos os tesouros da sabedoria, todos os tesouros do conhecimento. Olha em Colossenses, volte lá, capítulo 2, veja o versículo 3. Diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Estão em quem? Estão em Cristo. Então, em Jesus Cristo deve ser encontrada a plenitude, né, do conhecimento que nós precisamos. E diz a palavra do Senhor que nele habita, né, a plenitude da divindade aí de uma forma corporal. Olha o versículo 9 do capítulo 2, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Jesus Cristo nós encontramos o que nós precisamos. Em Jesus Cristo nós somos completos. Veja o versículo 10 aí do capítulo 2, diz assim: estáis perfeitos nele, ou seja, estáis completos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Então, quando você olha aqui, em Cristo nós somos completos, nós somos perfeitos, como diz aqui. Você lembra do apóstolo Pedro? Vamos ver o que ele escreveu em 2 Pedro, capítulo 1. Se você puder olhar lá, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Veja que ele diz assim, que tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dada. Isso já nos foi dado. Né? E como isso? Pelo conhecimento daquele que nos chamou. Então, nós, conhecendo mais do Senhor Jesus Cristo a cada dia, nós temos tudo que nós precisamos para a nossa vida cristã. Então, nós dizemos assim, crente, tome cuidado quando alguém sugere que você precisa de uma filosofia, de uma tradição, em vez de precisar do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Se a pessoa quer tirar você do foco em Jesus Cristo, isso já está errado. Se ela quer colocar Cristo em mais alguma coisa, está errado também. Então, nós temos que entender que nós precisamos conhecer o Senhor Jesus cada vez mais. Nos versículos 11 até o versículo 17, Paulo, ele lida com o que era um problema real naquela primeira igreja, lá na igreja do primeiro século, né? Que era a questão do cerimonialismo judaístico, né? Ou do judaico. E nós vamos dar uma olhada nisso. O problema da igreja ali no primeiro século é que muitos cristãos judeus achavam que era necessário que os cristãos gentios fossem circuncidados, como era prática no judaísmo também. Achavam que eles deveriam guardar a lei de Moisés,
além de seguir a Cristo. Guarde aqui Colossenses, olhe o livro de Atos. Nós vamos olhar no capítulo 15. Atos, capítulo 15, versículos 1 a 5. Diz assim: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, a igreja cristã primitiva teve de lidar constantemente com esse problema, que eles fizeram em Jerusalém ali, né, onde esse problema se originou, está descrito aqui em Atos 15, versículo 6 até o versículo 27, eu não vou ler todos os versículos, mas isso aí fez com que Paulo escrevesse a epístola aos romanos, aos gálatas, aos efésios e aos colossenses e informasse a igreja sobre esses problemas, né? Aqui em Colossenses capítulo 2, versículos 11 até 17, Paulo lida com esse problema, apontando que, em primeiro lugar, né, deixa eu voltar aqui para Colossenses capítulo 2, né, se você olhar aí, versículos 11, 12 e 13, ele lida com esse problema, apontando que através do batismo em Cristo, nós experimentamos a verdadeira circuncisão, que é aquele corte, digamos assim, né, dos pecados da carne. Então, vamos olhar aqui versículos 11, 12 e 13. Assim, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então ele fala assim, olha, não precisa dessa circuncisão, né? E você sabe que tem o batismo, né, nas águas aí por imersão, e tem o batismo no corpo de Cristo, que é quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. No momento que você crê nele, você é colocado no corpo de Cristo, você é mergulhado no corpo de Cristo, começa a fazer parte dele como um membro. E é essa situação que Paulo está trabalhando aqui também, né? O que ele está ensinando aqui? Que pela morte do Senhor Jesus na cruz, ele retirou aquela lei antiga, né, que eles também estavam cobrando aqui. Veja o versículo 14 e 15. Diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, né, quando as pessoas se levantam hoje falando que você tem que ser circuncidado, que você tem que guardar a lei, você vê aqui que Paulo está rebatendo tudo isso aqui. Ele fala, Jesus já cumpriu a lei por nós. Jesus já realizou essa circuncisão em nós. Não no despojar da carne aí, mas nesse despojar aí do corpo do pecado, né? Dessa situação toda aí. Nós fomos perdoados. Então, nessas questões assim, irmãos, nós não podemos deixar ninguém tentar nos julgar, tentar nos condenar em questões da lei lá de Moisés. Né? Versículos 16 e 17 diz assim, ó, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. Diz assim, mas o corpo é de Cristo.
Então, sabe, hoje em dia pessoas vão se levantando e dizendo que você tem que ter Cristo mais obras, Cristo mais a guarda da lei, Cristo mais observância disso e daquilo, quando a palavra de Deus diz que você só precisa do Senhor Jesus Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados, pedir ao Senhor Jesus o perdão e entregar a sua vida a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele salva você. Sabe? Não é Cristo mais alguma coisa. O Senhor Jesus Cristo é suficiente. Ele somente garante a você tudo aquilo que você precisa. Né? Ele, aliás, é Cristo em nós. Não nós, mas Cristo e a nossa observância de alguma coisa. Não. É Cristo em nós. Tudo que Ele fez é aplicado em nossas vidas. Sabe? Hoje há muitos que ainda tentam vincular essa velha lei aos cristãos. Você tem várias denominações com os seus sábados aí, com os seus regulamentos alimentares. Você tem outras religiões aí com seus sacerdócios separados, né? E muitas outras práticas que estão se baseando lá no Antigo Testamento e não no Novo Testamento. Agora, nós, em Cristo, né, diz a palavra do Senhor, que nós morremos para aquela lei. Nós morremos para aquele cerimonialismo judaico. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 1 a 6, diz assim, ó, não sabeis, vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ali ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Jesus nos libertou de tudo aquilo, de todo aquele cerimonial, de toda aquela observação, né? Jesus nos libertou daquela escravidão. Nós fomos libertados e nós precisamos ter cuidado para não nos tornarmos escravos, né? Enredados novamente com esse jugo de escravidão. Olha a epístola do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E se você olhar a epístola aí aos Gálatas, está tratando essa questão da lei, que o crente não deve estar debaixo desse jugo de escravidão novamente. Se nós buscarmos a justificação pela nossa observância das coisas encontradas na velha lei, nós mesmos caímos em desgraça. Olha os versículos 2, 3 e 4 de Gálatas 5, diz assim, ó, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Você viu o que ele está dizendo aqui? Que se você está querendo justificar por obras da lei, se você está querendo observar a lei, guardar a lei, você caiu da graça, você está separado de Cristo. Então não caia nisso. Tome cuidado com isso. Sabe, quando as pessoas tentam impor coisas sobre você que são baseadas na lei de Moisés, lembre-se, você está completo em Cristo. Cristo já cumpriu tudo, você não precisa cumprir mais aquelas questões da lei, daquela antiga lei, a velha lei.
Então, tome cuidado com isso. Nos versículos 18 e 19 aqui de Colossenses, nós vemos que tinha outro perigo ali, né? Vamos voltar em Colossenses 2, olhar o versículo 18 e o versículo 19. Diz assim: ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. E aqui você encontra a adoração dos anjos, né? Por que as pessoas adoravam, né? Ou por que as pessoas adorariam os anjos naquela época lá? Talvez porque elas sentiam que os anjos eram necessários como se eles fossem intercessores, sabe? Aquele senso de humildade, eles sentiram que eles não poderiam ir a Deus, ou mesmo ao Senhor Jesus, de uma forma direta. Aí eles usavam esse artifício, né? Agora, qual é o problema com a adoração de anjos? A grande verdade é que é o resultado de uma falsa humildade. E está baseado numa imaginação vã. Ele diz aqui coisas que não viu. Colossenses 2,18, como nós já lemos aqui, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, acho que é isso, versículos 14, 15 e 16, nos fala aqui sobre o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. E olha o que diz aqui: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí o versículo 16 diz assim, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ele diz assim que você pode chegar com confiança ao trono da graça com base naquilo que Jesus fez. Você não precisa de anjos, você não precisa de um sacerdote, você não precisa, não. Jesus já fez tudo que você precisa, então você pode chegar com ousadia ao trono da graça de Deus. Sabe, na verdade, desvia alguém de Cristo quando a pessoa ensina essas coisas, assim, diz que a pessoa não está ligada ao cabeça, né? Jesus é o cabeça. Olha lá em Colossenses de novo, veja o versículo 19, ele diz assim, olha: e não ligado à cabeça, Cristo é a cabeça, é o cabeça da igreja, e nós estamos ligados a ele. Então, por esta razão, de que Jesus é o único que é digno da nossa adoração, né? O nosso Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, né? Eles são dignos da nossa adoração, somente eles. Você olha em Apocalipse, por exemplo, capítulo 22, você vê que os anjos recusam a adoração, né? Apocalipse 22, versículos 8 e 9, deixa eu confirmar isso aqui, diz assim, ó: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. Olha o que ele ia fazer, ele estava ali se prostrando para adorar o anjo. E disse-me, olha, não faças tal. O anjo mesmo vai dizer para a pessoa, não faça isso. Olha o que diz aqui, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Então, seria bom que essas pessoas que ensinam essas coisas aí, entendessem isso, que quando João tentou adorar o anjo falou, para com isso, adora a Deus. Então, não tem essa de adorar anjo, de adorar isso, adorar aquilo. Não, somente Deus é digno da nossa adoração. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10. Veja o que aconteceu lá em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, se você olhar os versos 25 e 26. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem.
Veja, o anjo recusou a adoração, Pedro recusou a adoração. E hoje tem pessoas que querem adorar anjos, tem pessoas que querem adorar os santos, né? Não, somente Deus é digno da nossa adoração. Hoje você vê que algumas religiões desenvolveram aí uma contraparte, né, para adoração de anjos, né? Tem alguns que falam sobre os santos. Tem uma igreja que fala sobre a veneração a Maria e os santos, né? E o raciocínio é semelhante. Nós temos a questão de humildade, nós precisamos que eles intercedam por nós. Embora seja feita até uma tentativa aí de distinguir, né, veneração e adoração, na prática a maioria das pessoas não entendem essa distinção e o resultado ainda é o mesmo. Essas pessoas não se apegam ao cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, e acabam venerando outros seres em vez de Cristo Jesus. E a Bíblia alerta quanto a isso, que não é para fazer isso. Sabe, você só vai adorar a Deus. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Nem um anjo, nem um santo, seja lá o que for, é digno da nossa adoração, somente Deus. E isso que Paulo está ensinando aqui, né? E dos versículos 20 até o versículo 23, o apóstolo Paulo está ensinando aqui, né, sobre a questão do ascetismo. Olha aí os versículos 20 a 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Sabe, você vê aqui essa questão do ascetismo, né, tem sido oferecido frequentemente como chave para o autocontrole. Como algumas pessoas também falam sobre o jejum, sobre algumas formas de abstinência, algumas até usam a autoflagelação, né, que é bater em si mesmo com chicote e outras coisas assim. Mas o ascetismo não tem valor real contra a indulgência da carne, o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não tem valor algum, ou seja, a transformação vem através da renovação da mente, não afligindo o corpo. Se você puder olhar comigo em Romanos, capítulo 12, olhe lá os versículos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você vê que tem que renovar a mente. Sabe, Paulo escreveu isso aqui em Romanos 12, versículos 1 e 2, ou seja, você fixa a sua mente nas coisas do Espírito. Né? E são essas pessoas que vivem segundo o Espírito. Olha em Romanos capítulo 8, veja lá o versículo 5. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ou seja, são eles que pelo Espírito poderão até mesmo mortificar as obras do corpo. Olha o versículo 13 aí de Romanos 8, diz assim: porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, aquele controle do Espírito Santo. E se você olhar aquele texto conhecido em Gálatas, capítulo 5, olha lá, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, você vê que as pessoas muitas vezes estão querendo aí adotar práticas ascéticas, né, de ascetismo, né? Mas nós devemos tomar cuidado com essas reivindicações aí. O jejum pode ter um lugar na vida do cristão? Sim.
né? Você olhar em Atos 13, do versículos 2 e 3, você encontra isso, em Atos 14, 23. 1 Coríntios 7 fala sobre isso também, mas não com o propósito de desenvolver autocontrole. Não é esse o propósito do jejum. Em vez disso, é um meio de você se humilhar diante de Deus enquanto você ora, para que Deus possa ouvir a sua oração. Né? E se você olhar em Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ver aqui versos 17 e 18, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Eu estou lendo capítulo 5, capítulo 6, desculpe. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Né? O jejum aqui é uma coisa entre você e Deus. Quando você se humilha diante de Deus e Deus vem em secreto e responde sua oração. Agora, essas religiões aí ensinavam, né, vários tipos de jejum e outras situações, como com o autocontrole do corpo, para desenvolver uma maturidade espiritual. E não é isso que a palavra de Deus ensina, né? A grande verdade é que Jesus Cristo é o segredo que nos conduz à maturidade. E quando nós nos apegamos ao Senhor Jesus Cristo, a capacidade de crucificar até mesmo a nossa carne com paixões e desejos é nos dada. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Volte lá para Gálatas, capítulo 5, e olhe o versículo lá, versículo 24. Diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então você vê aqui que Jesus dá essa condição para você. Então, eu quero terminar aqui dizendo para você: tome cuidado com essas filosofias, tome cuidado com essas tradições dos homens, porque você vai perceber que à medida que nós vivemos a vida cristã, né, tentando amadurecer espiritualmente, nós devemos tomar cuidado com qualquer doutrina, com qualquer ensino de homem que sugira, né, que esteja sugerindo para você que você precisa de algo mais do que somente o Senhor Jesus Cristo. Aí já começa o erro. Você só precisa do Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos essa total suficiência no Senhor Jesus Cristo para vencermos as nossas dificuldades, para crescermos espiritualmente, nossa vida cristã. Quando você olha, lembra de João 14, 6? Jesus é o caminho. Não é o caminho A, porque tem o B e o C. Não, Jesus é o caminho, somente Ele. E nós somos completos nele. E a minha pergunta é: você está em Jesus? Você está nele? Olha aqui em Gálatas 3, versículos 26 e 27. E eu vou terminar com esses dois versículos aqui. Gálatas 3, versículo 26, diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Tá? E o 27 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Você um dia entregou sua vida a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você já se revestiu de Cristo. Você já tem tudo que você precisa. E nele arraigado, enraizado, você vai se fortalecendo e você cresce espiritualmente. Você é completo. Sabe, Deus prometeu que a obra que Ele começou, Ele vai terminar até o dia do Senhor Jesus Cristo voltar. Ele vai completar a obra, sabe? Isso não quer dizer que você não deva procurar orar, congregar,
Mas você não vai usar essas coisas como se fosse algo mais que você está colocando para se tornar maduro, né? Cristo mais a lei, Cristo mais o batismo, Cristo mais obras, não. Você precisa de Cristo Jesus na sua vida e pronto. Nós temos suficiência em Cristo. Temos tudo que nós precisamos em Jesus Cristo. E se você entender essa verdade, você vai ser cada dia mais que vencedor por meio dele, que nos amou, né? Porque o Senhor Jesus é o nosso general que sempre nos conduz em triunfo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, que nos ensina essas verdades maravilhosas da palavra do Senhor. Aplique aos nossos corações como é do agrado do Senhor, e que o Senhor seja honrado e glorificado em tudo. É tudo isso que eu peço, Senhor Deus, desde já agradecido e confiado no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome dele é que eu oro. Amém. Que Deus abençoe a todos.